A primeira vez que satisfiz minha sogra foi também a última vez que ela me elogiou sem saber que era eu. Estávamos no jantar de inauguração do apartamento dela em Higienópolis, aquele que ela havia reformado sozinha como projeto de aposentadoria. 20 pessoas ao redor da mesa de jantar que ela mesma desenhou, taças de cristal, guardanapos de linho cor de creme. Beatriz Monteiro presidia a cabeceira como quem ocupa um trono conquistado. Este ambiente, ela disse, gesticulando para a sala integrada, é o que eu chamo de funcionalidade com alma. Reparem como a iluminação conduz o olhar sem competir com a textura das paredes. Os convidados murmuraram aprovações. Rodrigo, meu marido, apertou minha mão por baixo da mesa. Eu sorri, engolindo o que realmente queria dizer. 3 meses antes, Beatriz havia me pedido sugestões para a reforma. Mandei um projeto completo, paleta de cores, especificações de materiais, desenhos técnicos de marcenaria. Ela agradeceu por e-mail e nunca mais tocou no assunto. Agora eu olhava para cada detalhe daquele apartamento, cada luminária, cada textura, cada ângulo de mobiliário e via meu trabalho. Sem meu nome. Marina. Ela se virou para mim com aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. O que você achou? Profissionalmente falando, claro. Respirei fundo. Está harmonioso. A transição entre os ambientes ficou fluida. Fluida. Ela repetiu a palavra como se a estivesse testando na boca. Bem, eu sempre digo que a harmonia exige décadas de prática. Não se aprende em cursos de 3 anos. Rodrigo tossiu. Eu mantive o sorriso. Conheci Rodrigo no escritório Campos em Duarte, uma das firmas de arquitetura mais respeitadas de São Paulo. Eu havia entrado como designer de interiores sênior depois de 6 anos na área, com portfólio robusto e uma lista de clientes que incluía restaurantes premiados e residências em revistas especializadas. Ele era arquiteto júnior, filho de Beatriz Monteiro, cujo nome ainda abria portas no meio mesmo 15 anos após sua aposentadoria. Na primeira vez que trabalhamos juntos, um projeto residencial no Jardim Europa, ele olhou para minha prancha de apresentação e disse: "Você pensa em camadas." Ergui uma sobrancelha. Como assim? A maioria das pessoas decora. Você constrói narrativas. Cada objeto tem uma função emocional além da prática. Sorri. Isso é a coisa mais bonita que já disseram sobre meu trabalho. Espera até eu criticar a sua escolha de puxadores. 6 meses depois, estávamos morando juntos em um apartamento alugado em Pinheiros. Pequeno, com uma varanda onde eu cultivava temperos e uma sala que transformei em escritório improvisado. Rodrigo admirava tudo. Dizia que cada canto tinha minha assinatura. Então veio o problema hidráulico. Uma infiltração que se espalhou pelo prédio inteiro exigiu reforma emergencial. 3 meses fora, mínimo. "Podemos ficar na casa da minha mãe", Rodrigo disse, sentado na beirada da cama, olhando para a mancha de umidade no teto. "É temporário. Ela tem espaço de sobra." Hesitei. "Não sei se é boa ideia." "Ela adoraria ter a gente lá. Ela adoraria ter você lá." Ele segurou minha mão. "Dá uma chance para ela. Vocês só precisam se conhecer melhor." Eu devia ter dito não. Devia ter insistido em hotel, em outro aluguel temporário, qualquer coisa. Mas eu não queria ser aquela esposa a que afasta o marido da família. Então concordei. A casa de Beatriz era um sobrado dos anos 60 em Higienópolis, todo original, restaurado com perfeição obsessiva. Janelas de ferro, pisos de taco, molduras de gesso intocadas. Ela me recebeu na porta com um abraço formal e uma taça de vinho branco que eu não havia pedido. "Rodrigo me contou que você está trabalhando em um projeto grande", ela disse enquanto me mostrava o quarto de hóspedes. "Algo para a revista Casa Design?" "É um apartamento duplex no Itaim. Entrega em 2 meses." "Ah, o Itaim." Ela pronunciou o nome do bairro como se fosse um diagnóstico. "Muito novo rico, não? Difícil fazer algo com personalidade em meio a tanto mármore importado." Sorri sem responder. As primeiras semanas foram toleráveis. Eu trabalhava remotamente, ia ao escritório 2 vezes por semana e evitava horários de refeição quando possível.
Beatriz mantinha a casa impecável e gostava de comentar sobre a geração que não sabe mais viver sem delivery. Então, vieram as observações. Comecei com um projeto pessoal, reorganizar o closet do quarto de hóspedes para otimizar nosso espaço. Instalei uma arara extra, realoquei prateleiras, criei divisórias com caixas forradas. Beatriz entrou no quarto no dia seguinte e ficou parada na porta. Interessante, disse ela. Você furou a parede. Sim, para a arara. Ficou funcional. Ela tocou a estrutura com a ponta do dedo. Sabe, quando eu projetava closets, sempre considerava a estrutura original. Essas paredes antigas têm suas limitações, mas cada um trabalha com o conhecimento que tem. Engoli seco. A estrutura suporta perfeitamente. Eu verifiquei. Claro que verificou. Ela sorriu. Só estou dizendo que experiência ensina a gente a prever problemas antes de criar soluções. Rodrigo chegou em casa naquela noite e achou o closet perfeito. Não mencionei a conversa. Os comentários continuaram. Pequenas alfinetadas sempre embrulhadas em tom professoral, sobre um projeto residencial que eu mostrei para ele no jantar. A paleta é ousada. Clientes mais sofisticados costumam preferir neutralidade, mas para esse público, talvez funcione. Sobre uma cadeira que eu havia restaurado para nosso quarto. Você tem bom olho para a proporção. Pena que o tecido que escolheu já vai parecer datado em 2 anos. Sobre minha apresentação para um cliente. O render está bonito, mas renders são fáceis, né? Qualquer software faz. O difícil é executar. Cada comentário era cirúrgico. Nunca grosseiro o suficiente para eu poder revidar. Sempre técnico o suficiente para parecer legítimo. E sempre na frente de Rodrigo, que assistia em silêncio como se estivesse presenciando uma aula. Uma noite, depois que Beatriz foi dormir, eu desabafei. Ela está me sabotando. Rodrigo franziu a testa. Sabotando como? Cada coisa que eu faço, ela diminui, sempre com esse tom de especialista aposentada que sabe mais. Ela é assim mesmo, Marina. Não é pessoal. Ela foi crítica a carreira inteira, faz parte da personalidade. Faz parte humilhar as pessoas? Ela não está humilhando, está opinando. Olhei para ele. Você não me defende. Eu te defendo. Só não na frente dela, senão fica pior. Como isso me ajuda? Ele não respondeu. O ponto de ruptura veio em um domingo. Eu estava trabalhando no projeto do duplex, finalizando o memorial descritivo, quando Beatriz entrou no escritório improvisado com uma bandeja de café. Posso ver? Ela perguntou, já olhando para a tela. Mostrei as pranchas, sala, quartos, terraço gourmet. Ela estudou cada uma em silêncio, então suspirou. É competente, disse ela. Mas sabe o que está faltando? O quê? Alma. Ela pousou a xícara. Você projeta espaços bonitos, Marina, mas eles são genéricos. Poderiam ser de qualquer designer. Não tem a sua voz. Meu estômago afundou. Os clientes estão satisfeitos. O escritório aprovou. Clientes aprovam o que vendemos para eles. E escritórios aprovam o que dá lucro. Ela me olhou com algo que parecia pena. Não estou sendo cruel. Estou sendo honesta. Prefiro que você ouça de mim do que descubra sozinha quando ninguém te contratar. Fiquei paralisada. Ela saiu com a bandeja vazia, e eu fiquei olhando para meu projeto como se ele tivesse se transformado em outra coisa. Naquela noite, não consegui dormir. Na manhã seguinte, comecei a duvidar de cada escolha que fazia. 3 semanas depois, Helena Campos, sócia fundadora do escritório, me chamou para uma reunião. Ela era uma mulher de 60 e poucos anos, cabelo grisalho impecável, conhecida por ter construído a firma do zero nos anos 80. Rodrigo a admirava. Beatriz a respeitava, e isso já dizia muito. Temos um projeto especial, disse Helena. Cobertura em Moema. Cliente é Renata Vieira. Arregalei os olhos. Renata Vieira era fundadora de uma rede de clínicas de estética, presença constante em revistas de negócios, conhecida por ser extremamente exigente. Ela viu seu trabalho no duplex do Itaim. Quer você especificamente. Eu? Helena sorriu. Você. Mergulhei no projeto como se minha vida dependesse disso.
Estudei a cliente, suas preferências, seu estilo de vida. Criei um conceito que equilibrava sofisticação com acolhimento, linhas limpas com texturas orgânicas. Cada detalhe pensado, cada material justificado. Beatriz descobriu sobre o projeto através de Rodrigo. Renata Vieira, ela disse no jantar, erguendo as sobrancelhas. Impressionante. Ela destruiu o último designer que contratou, devolveu o projeto inteiro na terceira revisão. Estou preparada, respondi. Espero que sim. Esse tipo de cliente não perdoa erro de principiante. Rodrigo pigarreou. A Marina sabe o que está fazendo, mãe. Claro que sabe. Beatriz cortou o bife. Só estou alertando. Renata não é uma cliente qualquer. Ela nota detalhes que a maioria ignora. Se você usar aquele tipo de marcenaria que eu vi no Itaim, por exemplo, ela vai perceber a falta de acabamento. Larguei o garfo. A marcenaria do Itaim foi premiada pelo fornecedor. Premiada por quem? Pelos vendedores? Ela deu uma risadinha seca. Marina, não estou te atacando, estou tentando te preparar. Olhei para Rodrigo. Ele olhava para o prato. Levantei da mesa. Com licença. No quarto, sentei na cama e respirei fundo. Minhas mãos tremiam, não de medo, de raiva. O dia da apresentação chegou. Renata Vieira nos recebeu em sua cobertura atual, um espaço amplo com vista para o Parque do Ibirapuera. Helena estava comigo. Beatriz não foi convidada, mas mandou uma mensagem para Rodrigo desejando boa sorte para a Marina, ela vai precisar. Apresentei o projeto com calma. Cada prancha, cada detalhe, cada escolha explicada. Renata ouvia em silêncio, ocasionalmente anotando algo em um caderno de capa de couro. Quando terminei, ela ficou quieta por um momento. Quem mais trabalhou nisso? Perguntou. Só eu. Helena supervisionou, mas o conceito e a execução são meus. Ela se levantou e caminhou até a janela. Minha decoradora anterior tinha 30 anos de experiência. Sabe por que a demiti? Esperei. Porque ela projetava para impressionar, não para viver. Eu olhava para os ambientes dela e pensava, isso é lindo, mas não sou eu. Ela se virou. Seu projeto me entende. Eu me vejo nele. Helena sorriu. Eu quase chorei. Aprovado, disse Renata. Sem revisões. Naquela noite contei para Rodrigo. Ele me abraçou, genuinamente feliz. Eu sabia, ele disse. Eu sabia que você ia arrasar. Beatriz estava na sala quando descemos. Ouviu a novidade e assentiu. Parabéns. Renata é generosa com iniciantes. Espero que você corresponda. Não respondi. Não havia nada para dizer. Uma semana depois, Helena me procurou novamente. Temos um evento. Jantar de lançamento da nova sede da Vieira Estética. Renata quer apresentar o escritório para os investidores dela. Você vai falar sobre o processo criativo. Apresentar? Para investidores? É uma vitrine. E Renata insistiu que fosse você. O jantar aconteceu em um restaurante privado nos Jardins. 30 convidados, todos do círculo de Renata. E para minha surpresa, Beatriz estava na lista. Renata me conhece dos tempos de consultoria. Ela explicou quando chegou, ajustando o colar de pérolas. Não sabia que você estaria aqui. Eu sabia que era mentira, mas deixei passar. A apresentação correu bem. Mostrei imagens do projeto, expliquei conceitos, respondi perguntas. Os investidores pareciam genuinamente interessados. Beatriz assistiu da segunda fileira com uma expressão neutra. Depois, durante o coquetel, ouvi sua voz atrás de mim. Competente, sem dúvida, mas falta maturidade. Esses projetos jovens são todos iguais. Muito conceito, pouca substância. Ela estava conversando com duas mulheres que eu não conhecia. Falava baixo, mas não baixo o suficiente. A Renata gostou, disse uma delas. Renata gosta de novidade, daqui a 2 anos vai querer outra coisa. Senti o sangue subir ao rosto. Dei um passo na direção delas, mas uma mão tocou meu ombro. Era Helena. Vem comigo, ela disse. Renata quer te apresentar para alguém. Renata estava conversando com um homem de terno escuro, cabelo grisalho, postura de quem estava acostumado a comandar salas. Marina, disse Renata. Este é Eduardo Maia. Ele está desenvolvendo um hotel boutique no litoral de Santa Catarina. Precisa de uma designer de interiores.
Eduardo apertou minha mão. Vi seu trabalho. Me impressionou. Conversamos por 20 minutos. Ele era direto, sabia o que queria e gostou das minhas ideias iniciais. Antes de ir embora, me deu seu cartão. Manda uma proposta. Se for metade do que você mostrou aqui, fechamos. Beatriz observou a cena de longe. Quando nossos olhares se cruzaram, ela ergueu a taça de champanhe em um brinde silencioso. O projeto do hotel não aconteceu. Uma semana depois, recebi um e-mail de Eduardo dizendo que havia reconsiderado a direção criativa. Sem explicações. Helena me chamou no escritório naquela tarde. Você sabe quem ligou para o Eduardo Maia? Eu sabia. Mas precisava ouvir. Beatriz Monteiro, velha conhecida dele, disse que você era talentosa, mas inexperiente para um projeto desse porte. Sugeriu outra designer. Fiquei em silêncio por um momento. Ela é minha sogra. Eu sei, por isso estou te contando. Helena se inclinou para a frente. E por isso vou te dar outra chance, ela explicou. Campos Anduarte estava disputando um projeto de alto nível, um centro cultural na Avenida Paulista. Cliente anônimo, apresentação em 3 semanas. Helena queria que eu liderasse a proposta de interiores. Se ganharmos, disse ela, você ganha também. Promoção, participação nos lucros, visibilidade nacional. E se perdermos? Aí, você pelo menos perde tentando algo grande. Aceitei. Trabalhei em segredo. Nada em casa, nada no escritório compartilhado. Aluguei uma estação em um coworking em Pinheiros e passava as noites lá, desenvolvendo conceitos, testando materiais, criando renders. Rodrigo achava que eu estava com excesso de trabalho. Beatriz achava que eu estava evitando ela. Ela estava certa. No dia da apresentação, descobri quem era o cliente anônimo. Renata Vieira. Ela havia vendido sua rede de clínicas por 230 milhões de reais e queria deixar um legado cultural. O centro levaria seu nome. 3 escritórios disputavam o projeto. Campos Anduarte era um deles. A apresentação foi no auditório do Museu da Imagem e do Som. Renata, seus advogados, investidores e, para minha surpresa, Beatriz. Ela havia sido convidada como consultora honorária de um dos escritórios concorrentes. Quando me viu, ela arregalou os olhos. Depois, sorriu. Marina, não sabia que você estava na disputa. Pois é. Boa sorte. Vai precisar. Minha apresentação foi a última. Subi no palco com as mãos frias, mas a voz firme. Mostrei cada prancha, expliquei cada conceito, defendi cada escolha. Não era só um projeto, era uma declaração. Quando terminei, Renata fez uma pergunta. O que diferencia seu trabalho? Olhei para ela. Depois olhei para Beatriz. Eu não projeto para impressionar. Projeto para fazer sentido. Para a pessoa que vai viver no espaço, não para quem vai avaliar de fora. Silêncio. Então Renata assentiu. É exatamente isso. Ganhamos o projeto. Depois do anúncio, Beatriz se aproximou de mim. Seu rosto estava neutro, mas seus olhos, pela primeira vez, mostravam algo diferente. Parabéns, ela disse. Foi uma boa apresentação. Obrigada. Sabe, eu liguei para o Eduardo Maia porque achei que você não estava pronta. Não foi pessoal. Foi sim, Beatriz, sempre foi. Ela abriu a boca para responder, mas eu já estava me afastando. Naquela noite, arrumei minhas coisas. Rodrigo me encontrou fechando a última mala. O que você está fazendo? Indo embora. Por causa do projeto? Por causa de tudo. Olhei para ele. Você ficou em silêncio por meses. Cada vez que ela me diminuía, você assistia. Cada vez que eu precisava de você, você estava tentando ser neutro. Eu não queria piorar as coisas. Você piorou. Silêncio não é neutralidade, Rodrigo. É escolha. Ele não me impediu. Aluguei um apartamento em Pinheiros. 1 mês depois, recebi uma proposta para abrir meu próprio estúdio com o investimento de Renata. Aceitei. Chamei de Estúdio Raiz. Rodrigo mandou mensagens. Quis conversar, explicar. Eu respondi algumas. Ignorei a maioria. Não por ódio. Mas porque algumas coisas não têm conserto. Helena me visitou na inauguração do estúdio. Brindamos com espumante brasileiro e ela disse: Você sempre teve isso em você.
Só precisava de um espaço onde ninguém ficasse no seu caminho. Pensei em Beatriz. Nas críticas, nas sabotagens, nas humilhações embrulhadas em tom professoral. Ela me ensinou uma coisa, no final das contas. Que a opinião de quem não torce por você não é crítica. É ruído. E ruído a gente aprende a silenciar.